Êxodo capítulo 13, nós vamos continuando aqui a história da redenção, vendo alguns detalhes. Nessa parte a gente está se detendo um pouco mais, porque tem bastante detalhes ali que são importantes. Então, nós havíamos falado na semana passada até a questão dos primogênitos, que Deus ordenava que em troca dos primogênitos que foram salvos na Páscoa, na primeira Páscoa, por causa do sangue do Cordeiro, né, que foi morto no lugar. Então, todos os primogênitos deveriam ser consagrados ao Senhor. E então ele deu as instruções falando sobre isso, e nós vimos que em alguns casos o primogênito não seria sacrificado, né? No caso de um ser humano, por exemplo, você não ia sacrificar o ser humano, né? Mas você sacrificava um cordeiro no lugar. E no caso dos jumentos também, né? Como eram animais impuros, né? Animais que não se comiam, também sendo animal de carga, animal importante, né? O jumento naquele tempo era como se fosse um automóvel hoje, né? Ele era muito importante. E aqui não são citados outros animais, mas eu acho que teria, por exemplo, se você tivesse um cachorro de criação, né? Você não ia matar o cachorro, o primogênito, né? Você ia resgatar também, né? Bichos de estimação e assim por diante. Mas é interessante isso porque o cordeiro verdadeiro, né, o cordeiro de Deus, ele foi morto ele mesmo, né? Foi um sacrifício humano, né? E Jesus, ele se entregou, né, e morreu na cruz por nós, ele que é o verdadeiro cordeiro. Então tudo isso levava para que os filhos, né, os filhos e os netos no futuro perguntassem sobre isso, e então fosse explicado para eles. Então essa tradição é muito importante, a gente falou isso também, né? Aí no capítulo 13 de Êxodo, né, versículo 17, diz que Deus não mandou eles irem pelo caminho dos filisteus, que seria um caminho mais natural para você chegar até Canaã, até a terra prometida. Ali no Egito, eu tinha mandado umas figuras, mas eu mandei 2 semanas atrás, acho que os irmãos não vão achar, mas está lá no grupo da igreja. Se você olhar lá nas mídias do grupo da igreja, tem 2 mapas que eu coloquei ali, que é o mapa do Egito, ali perto do Mar Vermelho, onde hoje é o canal de Suez, passa por ali, né? Canal de Suez, que é aquele canal importante, onde a maioria dos navios que vêm lá da Ásia, né, da China, daqueles lugares, ele passa por ali. Então tem o Mar Vermelho, se você olhar no mapa, ele tem um V assim, né? Ele tem um mar, né? Aí tem uma península que fica o Sinai, onde fica o Monte Sinai, e aí tem dois braços do Mar Vermelho, né? Então um vai para a direita, outro para a esquerda, forma um V, né? O canal de Suez, hoje em dia, ele está no canal esquerdo, né? Naquela parte esquerda do V, que o Mar Vermelho ele só ia até certo ponto no Egito, né? Aí eles fizeram um canal para que pudesse atravessar, em vez de ter que atravessar a África lá embaixo, os navios atravessam por ali, né? Então, hoje ali é o canal de Suez. E então, como os israelitas estavam ao norte do Egito, se você olhar no mapa você vai ver ao norte, então é ali mais ou menos perto dali, onde tem aquele V, a parte esquerda do V do Mar Vermelho, né? Seria mais natural eles atravessarem ali. Tinha ali, como o rio Nilo desaguava ali, e quando o rio terminava, antes de entrar no mar, ele se dividia em várias partes.
ali era chamado Delta do Nilo, era um lugar que vivia alagando, né? Então era tipo um pantanal ali, né? Um lugar onde sempre vivia alagando. Hoje é diferente porque eles fizeram o canal de Suez ali, né? Onde passam os navios. Mas aqui, no tempo deles, né? Era assim. Então eles achariam ali um caminho, uma trilha para atravessarem, né? E aí eles seguiriam pelo litoral, que hoje seria a faixa de Gaza, né? A famosa faixa de Gaza. Então eles iriam pelo litoral, seria o caminho mais fácil, né? O caminho mais plano. Só que tinha um problema, né? Ali viviam os filisteus, naquele lugar. E os filisteus, com certeza, não iriam deixar os filhos de Israel passarem ali pacificamente, ia ter guerras, né? Então Deus poupou o povo da guerra ali naquele começo, naquele início. Deus não mandou eles irem por aquele caminho, e aqui diz exatamente por causa disso, que era para que o povo não desanimasse quando eles vissem a guerra. Então eles saindo dali logo já enfrentar uma guerra com os filisteus, não ia ser bom para eles, então Deus mandou eles irem por outro caminho. E no versículo 19, Êxodo 13, 19, diz ali que eles pegaram os ossos de José, ele faz menção aos ossos de José, né? Então lembra que quando José morreu, antes dele morrer, né, ele pediu para os seus irmãos, né, os seus parentes ali, não deixarem ele ali no Egito, para levarem, né, que ele sabia, ele acreditava que Deus, né, tinha dito que eles iam voltar para a terra prometida, então era para levar os ossos dele e enterrarem lá na terra de Canaã, né? Então, o que aconteceu? Quando ele morreu, ele foi embalsamado, como os egípcios faziam, né? Virou uma múmia, né? Ele ficou lá mumificado, e ele estava lá todo esse tempo, né? Mais quase 200 anos ali. E aí Moisés, né? Então se lembrou disso, Moisés liderando o povo, ele transportou esses ossos, né? O caixão com os ossos do José foram transportados para eles levaram embora, né? Levaram junto com a bagagem, levaram os restos mortais do José para sepultar lá na terra de Canaã. Então, por isso que vem, né, aquela brincadeira que se faz quando tem aqueles concursos bíblicos dos jovens, né? E tem uma pergunta lá que fala: qual foi o esqueleto que andou 40 anos no deserto? Foi José, né? José foi o esqueleto que andou 40 anos no deserto, porque eles era para ir rapidinho, né? Dava para eles chegar em poucos dias na terra de Canaã, mas, né, nós sabemos que houve aquele contratempo, né, por causa do pecado, e eles acabaram ficando 40 anos peregrinando, e os ossos do José iam para lá e para cá, né? Todo lugar que eles iam carregava o José, e o José foi preservado. Quando eles finalmente entraram, então ele foi sepultado na cidade de Siquém, né, que era o pedaço de terra que o Jacó tinha dado de presente para o José e seus descendentes, além da herança, né, que eles iam dividir. Então José tinha dado aquele lugar lá no Monte Siquém, que é onde José foi sepultado. Aí, no versículo 22, ele faz menção da nuvem. Então, Êxodo 13, 22, faz menção de uma nuvem que ia acompanhando eles. Esta nuvem era uma coluna de nuvem, né? Então a gente pode imaginar, era mais ou menos como se fosse um ciclone, né? Só que não era um ciclone, porque senão, né, era um vento muito forte, mas era uma coluna de nuvem que descia, e essa coluna de nuvem, de dia, ela os protegia do sol, fazia sombra para eles, né? Então, porque eles iam caminhar em lugares abertos, né? Então era confortável a caminhada deles por causa dessa sombra. E à noite essa nuvem brilhava, era como uma coluna de fogo, né? Então à noite ela iluminava o caminho deles. Então eles podiam andar tanto de dia quanto de noite, porque era só receber o comando de Deus, né? Eles andavam. Então de dia eles andavam com o conforto da nuvem, e à noite com o brilho dessa nuvem, né, para iluminar o caminho. E diz que
esta nuvem, né, ali no 22, que nunca se afastou deles. Então está dizendo ali que desde aquele começo, quando eles saíram do Egito, começou a aparecer aquela nuvem, e a nuvem nunca se afastou deles. Depois a gente vai ver que essa nuvem, ela ficava sempre quando eles acampavam em determinado lugar, a nuvem vinha e ficava sobre a tenda da congregação, que era ali onde Moisés conversava com Deus. Então a nuvem representava a presença de Deus. A nuvem era era o anjo do Senhor, ele estava nesta nuvem, né? Ele estava ali. Então quando eles viam a nuvem, eles sabiam que Deus estava presente, Deus estava caminhando com eles. Tem até um momento depois, quando Moisés, depois do bezerro de ouro, do que aconteceu lá, né, no Monte Sinai, da idolatria e tudo, e que Deus, ele faz uma proposta para Moisés, né, vou destruir todo esse povo, vou criar um novo povo que vai descender de você. E o Moisés não aceitou a proposta, né? Moisés falou, não, o senhor não pode fazer isso, porque, né, todo mundo vai dizer que o senhor não tinha poder para salvar esse povo, né? Então ele argumentou com Deus. Então, naquele momento, né, quando aconteceu isso, Deus disse para ele, então vai, né, vocês vão, mas só que eu não vou junto com vocês, não vou no meio de vocês. E aí Moisés falou, não, de jeito nenhum, não pode, se o senhor não for, eu não vou guiar esse povo, né? Moisés era duro na queda, né? Era um negociador bem insistente, né? E Deus aceitou negociar com Moisés, né? Como que pode, né? Deus Todo-Poderoso, né? Negociando com um homem, né? Porque Moisés era um pecador como nós, né? Mas Deus, por amor, né? Não só de Moisés, mas do povo, de toda a humanidade, né? Porque João 3,16 faz muito sentido quando a gente pensa nisso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque se Deus fizesse, eu acho que Deus foi um blefe, né, de Deus, que ele falou para Moisés. Acho que Deus não pretendia fazer isso. Acho que ele queria saber qual era a reação do Moisés, né? Quando ele falou que ia destruir todo o povo assim como Jesus fez quando multiplicou os pães, né? Lembra que ele falou com o Felipe e o André? Acho que foi os dois, né? Ele disse assim, tem esse povo aí, onde que a gente vai arrumar alimento para todo esse povo? Jesus falou para ele, né? Mas Jesus só queria testar, ver a reação do Felipe, né? Porque Jesus já sabia o que estava para fazer, que era a multiplicação dos pães. Então, esta nuvem, ela foi acompanhando todo o povo, desde ali do início, e a gente vai ver que durante todo o percurso, né, e representava então a presença de Deus com o povo. Aí nós chegamos então no capítulo 14, finalmente, né? No capítulo 14 de Êxodo, aí vai narrando, ali vai descrevendo como foi a viagem deles, né? Então, o primeiro diz que eles acamparam ali entre Pi-Hairote, Migdol e Baal-Zephon. Êxodo 14, versículo 2, menciona esses três lugares, Pi-Hairote, Migdol e Baal-Zephon. Onde era esse lugar? Ninguém sabe até hoje, né? Os arqueólogos nunca descobriram, mas tem algumas pistas, né? Algumas dicas, né? Por causa desses nomes, né? Pi-Hairote significa casa da vegetação, na linguagem deles lá, né? Casa da vegetação. Também pode significar a boca do desfiladeiro, né? O lugar onde começa um desfiladeiro. E também pode significar boca dos canais, né? O lugar onde começam os canais. Então, quando a gente vê esse nome, o que a gente pode imaginar? Tinha o rio Nilo, que ele desaguava no mar. Antes de desaguar no mar, ele se dividia em vários braços, então virava uma espécie de pântano ali, né? E ali tinha muitas montanhas, né? Muitas pedras. Então, tinha um desfiladeiro que passava por aquelas pedras. Então, nesse lugar, que é justamente no delta do Nilo, onde hoje começa o canal de Suez, né? Começa o canal de Suez, mais ou menos nesse lugar é possível que tenha sido ali. Era bem diferente do que é hoje, né? Porque então não tinha esse canal, né? Que é o canal de Suez, e também
com o tempo, né, as coisas vão se modificando, mas é bem possível que seja ali. E também por causa do outro nome, que é Migdol. Migdol significa torre ou fortaleza. Então, pode ser que fosse um posto militar. E fazia muito sentido ter um posto militar ali, porque vocês sabem que nas fronteiras entre os países, sempre tem lá uma torre, né? Os soldados guardando ali a fronteira, né? Então ali era a fronteira, né? Logo ao norte ali onde eles estavam morando, no Egito, era a fronteira, nesse lugar que eu estou falando, nesse desfiladeiro, nesse pântano, era o lugar que dividia o Egito dos outros povos, dos cananeus, que viviam do outro lado, né? Do outro lado ali do Mar Vermelho. Então, e Baal-Zephon era um termo que se referia a um deus cananeu, deus dos cananeus, né? Que era o Baal-Zephon. E esse deus era associado ao mar e à tempestade. Então, tudo isso, né, esses três nomes em conjunto, né, dizendo que eles pararam nesse lugar entre Migdol, Pi-Hairote, em frente de Baal-Zephon, né, entre Pi-Hairote e Migdol, em frente de Baal-Zephon. Pode estar, se a gente fosse traduzir dessa forma, com essas dicas que a gente tem aqui por causa dos nomes, então a gente pode dizer assim, então eles foram entre o posto da fronteira e o desfiladeiro, onde tem também o pântano, né, aqueles canais ali, e de frente do lugar onde eles adoravam Baal-Zephon, do lugar que ficou conhecido como Baal-Zephon, que é do outro lado do mar, né, do Mar Vermelho, ou daquele pântano que tinha no final do Rio Nilo, tinha lá era a fronteira, né, onde começava a terra dos cananeus, né? E então faz muito sentido isso. Mas tem algumas pessoas que acham que não, que em menor número, né, vamos dizer assim, outros especialistas acham que pode ter sido também mais para o sul, ou seja, onde começa aquele V do Mar Vermelho. Se você olhar no mapa, aquele V do Mar Vermelho, onde é a Península do Sinai, né? Então, mais para o sul ali, pode ser que eles atravessaram ali o Mar Vermelho. O fato é que o que aconteceu, o que a Bíblia fala, né, que é importante a gente saber, né? Que no capítulo 14 ainda, né, versículo 5, a gente vê que o faraó e os seus oficiais, de repente, caiu a ficha deles, né? Caiu a ficha e eles falaram, mas por que nós fizemos isso? Por que nós deixamos o povo ir? Então, primeiro eles estavam tocando o povo, mandando o povo embora, deu tudo para eles lá, aí o povo foi embora, eles ficaram lá, ficaram pensando, né? Falaram, mas que besteira que a gente fez, né? Que bobagem que a gente fez. Vamos lá atrás deles, vamos buscar eles de volta, né? Essa foi a pior decisão que eles tomaram na vida, né? Foi pior do que tudo que aconteceu antes, que eles resolveram fazer isso. Só que o que aconteceu no versículo 10, Êxodo 14, versículo 10, o povo, né, o povo de Israel, quase 2 milhões de pessoas, né, a gente viu mais ou menos isso, né, estavam ali, acampados naquele lugar. Pode ver que onde eles estavam era um lugar que não tinha muito para onde ir, né? Eles estavam num desfiladeiro, né, se imagina, entre ali um posto militar, que era o posto da fronteira, né? E diante deles tinha lá os cananeus, né, o lugar onde os cananeus adoravam esse deus, Baal-Zephon, e ali eles estariam mais ou menos livres, mas até eles chegarem lá, atravessando nesse caminho difícil ali, né, de desfiladeiros e tudo, então eles indo embora, alegres, de repente eles olham para trás e veem o exército do faraó vindo atrás deles, né? E ali eles estão encurralados. E quando o faraó viu, né, que eles estavam ali, né, encurralados, foi que ele foi com mais vontade ainda de pegá-los, né? Falou, vamos lá, vamos acabar com eles agora, né? Essa foi a decisão, né? Só que o que Deus disse para... Né, o povo começou, claro, a ficar com medo, falou com Moisés, ai Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, né? Aí os egípcios estão vindo atrás da gente, e começou aquela confusão já ali no comecinho, né? Não, acho que nem 24 horas não fazia que eles já tinham saído, né? E já começou ali o medo, né?
e o que a gente fala hoje, né? A falta de fé, né? Falta de fé no poder de Deus. Mas o que Deus... Aí, claro, Moisés, ele foi clamar a Deus. Acho que Moisés também ficou com um pouco de medo, né? E Moisés falou, e aí Deus, o que nós vamos fazer agora? Né? O exército está vindo aí, né? Ele foi orar, falar com Deus. E o que Deus disse para ele? Êxodo 14:13. Aquietai-vos e vede o livramento que eu... Né? Fala para o povo se aquietar. Fala para o povo ficar quieto. Para de resmungar, para de chorar, para de se desesperar. Aquietai-vos, né? Fiquem quietos e vocês vão ver o livramento que eu vou fazer. Está tudo sob controle, né? A gente costuma falar, como que a gente fala? Deus no controle, né? A gente fala, né? Quando as coisas estão indo meio assim, está difícil, né? A gente fala, não, Deus no controle, Deus está no controle. Então é isso, né? Era isso que eles estavam dizendo, era isso que Deus estava dizendo para eles, né? Eu estou no controle. Fiquem quietos, né? E fiquem só observando o que vai acontecer, né? E o povo ficou ali, né? Com certeza ainda ficou com medo, né? E no versículo 15, ele diz para o Moisés, né? Por que você está clamando? Diga para o povo ir embora, né? O povo ir. Interessante, né? A gente pode comparar isso quando... Lembra do Josué, da história do Josué, quando ele atravessou lá para o Rio Jordão, né? E aí teve aquele problema lá com Acã, né? O Acã... eles destruíram Jericó, era para destruir tudo, e o Acã roubou algumas coisas, né? E por causa disso eles tiveram uma derrota. Logo, a primeira batalha foi aquela coisa grandiosa, né? Caiu os muros de Jericó. Depois, na segunda batalha, que era uma cidadezinha de nada lá, era a cidade de Luz, né? Parece que era a cidade, era isso? Luz, né? Não, era Ai, cidade de Ai, né? Ai. Inteligência artificial, Ai, a cidade de Ai, né? Eles perderam a batalha ali, né? Por causa do pecado do Acã. Aí o que o Josué, foi mais ou menos esse mesmo sentimento. Josué caiu né? Se prostrou, começou a orar e falar com Deus. Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui? Né? Já tinha passado 40 anos, 50 anos, ainda a mesma história, né? Por que o Senhor nos trouxe aqui para a gente ser derrotado, né? E aí Deus disse para ele, por que você está aí parado orando? Você tem que se levantar e agir, né? Aí ele fala do caso do Acã. Então aqui mais ou menos isso que Deus fala para Moisés também, né? Moisés estava orando e Deus falou, por que você está aí orando? Levanta e manda o povo seguir, né? Então às vezes Deus fala isso com a gente, né? Isso a gente vai ficar como lição para hoje, né? Na semana que vem a gente continua. Mas às vezes Deus, Ele não quer que a gente fique só chorando e orando, né? Ele quer que a gente se levanta e faz alguma coisa. Ele levanta e age, né? A gente tem, né? Principalmente quando nós estamos muito abalados com alguma coisa difícil que aconteceu, alguma coisa ruim, né? É claro que Deus quer que nós oremos. Ele ordena isso, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas não é para ficar só orando, 24 horas orando, o tempo todo orando, e só, né, chorando diante de Deus. A gente tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer, né, o que tem que ser feito, né, e confiar em Deus, né. Você orou, pediu para Deus, entregou nas mãos de Deus, agora você tem que crer, né? Deus quer que nós creiamos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, né? Então a fé significa que você imagine-se no lugar do povo ali no Egito, né? Vendo aquele exército vindo, Deus disse, olha, fiquem quietos, pode deixar que eu vou cuidar disso, né? Vocês vão ver o livramento. O que vocês estão fazendo aí prostrados? Levanta e anda, né? E aí, né, com medo e tudo, né? A coragem, né? Quando a gente fala de coragem, não é falta de medo. A coragem é você agir mesmo estando com medo, entendeu? A coragem não elimina o medo, né? É você andar, coragem, né? E foi isso que Deus disse para o Josué também, né? Seja forte e corajoso, né? E que Deus possa nos ajudar a sermos fortes e corajosos, a lançar diante de Deus as nossas petições e intercessões e súplicas, e ao mesmo tempo não deixarmos de trabalhar, de fazer o que Deus quer que nós façamos,
e confiar nele que ele vai nos dar livramento no tempo adequado. Amém? Deus nos abençoe.